Segurança nas escolas ainda preocupa os encarregados de educação na capital do país. Produção de biofertilizantes condicionadas pela falta de meios técnicos. Falta pouco para o carnaval. Grupos recorrem a empréstimos para cobrir despesas. Fortuna de Elon Musk registra uma perda de 42 bilhões de dólares só no mês de fevereiro. Angola, boa tarde. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo. Agora, no Hoje Notícias. Mais uma vez, boa tarde, Angola. Começamos com as estradas e o desafio do crescimento económico sustentável. A nossa equipa ouviu automobilistas em Luanda sobre a qualidade das vias e a maioria queixa-se de deficiência na manutenção e de outros constrangimentos resultantes do mau estado que se encontram alguns troços rodoviários. Várias estradas na cidade capital que, por falta de manutenção, como se constata na via do Lengo e a via do Calemba 2 e outras, apresentam provas de uma degradação que tem criado múltiplos constrangimentos aos automobilistas. Só vem do Kwanza Sul, faz-se mais tempo aqui dentro do que a via quase toda. Quer dizer que aqui um anda para, está complicado, está complicado. Muitos constrangimentos e as peças não estão barato, irmão, não estão barato. João Mavinga é taxista e diz que com excesso de buraco nas vias tem-lhe imposto avultados gastos adicionais na compra constante de peças de substituição. A nossa viatura está sempre estragada, cada vez mais passamos nessa via. E temos sempre, toda hora, problema de terminais, tudo tem que trocar. Agora, se tomar a decisão de arranjar, isso vai ser melhor para nós. O estado avançado de degradação das vias em várias artérias da cidade capital preocupa os automobilistas e, com a chegada da época chuvosa, temem o pior. O outro assunto que preocupa os automobilistas é relacionado ao pagamento de impostos sobre veículos motorizados, que veio substituir a antiga taxa de circulação. Não vem correspondência entre o que pagam e o serviço que recebem. Nesse momento é muito complicado. Nós pagamos a taxa de circulação e a estrada não está todo em dia, complicado assim. Quando cai chuva aqui também complica, os carros acabam de engolir água, estraga os carros de gasolina, então nos complica muito. A polícia sempre disse que é obrigatório, tens que pagar a taxa. Agora, nós é que estamos a pagar, é que estamos a sentir tipo peso a pagar, porque a estrada está mal e nossos carros estão sempre a estragar, tá vendo? Agora, se tomar a decisão na forma que eu disse, que tomar a decisão arranjar, vai ser melhor. No tempo chuvoso, dizem, a situação é alarmante e apelam que se faça uma intervenção urgente. A segurança dos alunos em algumas escolas de Luanda tem sido motivo de preocupação para os pais e encarregados de educação, que questionam a eficiência da brigada escolar diante de episódios de instabilidade. Em bairros onde a vulnerabilidade é maior, a falta de um policiamento eficaz tem deixado os estudantes a diversos perigos. Porque muitas das vezes tem tido marginais a entrar na escola a pedir dinheiro, a ameaçar com as fracas. Nunca vi os polícias a irem lá na escola para afugentar os marginais. Muitos pais defendem a reativação e fortalecimento da brigada escolar como forma de minimizar os riscos. A segurança de que não garante, mesmo a brigada escolar não aparece. Os nossos filhos vêm estudar, quer dizer, sair ao correr. Só essa rua que nós estamos lá na ponta, o filho do nosso parente, anteontem foi agredido, meu filho até hoje não conseguiu vir da escola. Sim, porque o diretor que está aqui, os professores não reclamam. Estou aí na pracinha da conduta, sexta-feira foi morto um jovem com as katanas nessa escola por trás. Se tu a mentir, pode perguntar a umas pessoas que vão te explicar. As crianças, quando saem do intervalo, eles têm que ir nas cantinas ou nas ruas para poder comprar os seus lanches. E é muito arriscado. Pode acontecer qualquer coisa má, porque tem muitos
Esses moços que gostam de roubar, não sei o que, essa coisa toda de medo na rua, tem muito. E não acho bom. Por mim mesmo, na escola poderia ter cantina, para as crianças não passarem a comprar lanche na rua, para elas não passarem também sair ao intervalo. Na Escola 42, localizada no Kazenga, já foram registrados casos que exigiram a intervenção das autoridades, tal como avançou esta professora. Arremessam pedras, feriram há dias um professor aqui. Ok. E entre alunos também há mesmo briga entre eles. Ferem-se mesmo. Mas pronto, quando eles aparecem, resolvem a situação. Com alunos distribuídos em 3 turnos, muitos temem pela sua segurança no trajeto de ida e volta à escola. Porque aqui é um bairro que há muita delinquência e há muitos jovens que ficam aqui no lado da escola, nos cantos, e a esperar os alunos para praticar assim, os seus assaltos. De vez em quando a polícia passa. Sim, de vez em quando passa, mas naquelas horas que a polícia passa, não encontram nenhum marginais. A Brigada Escolar é um programa de segurança da Polícia Nacional de Angola que visa preparar a comunidade estudantil para lidar com emergências e situações de riscos. Foi relançada em setembro de 2023. A falta de meios técnicos e de fábricas para impulsionar a produção de biofertilizantes preocupa os profissionais do ramo. Estes foram assuntos debatidos durante um workshop sobre a introdução de novas variedades de milho no mercado angolano, que teve lugar nesta terça-feira em Luanda. O Programa de Desenvolvimento da Agricultura Comercial, PADAC, pretende impulsionar a produção de milho em todo o país, por meio de investimentos em pesquisas de novas variedades híbridas de milho. Um dos objetivos deste projeto é orientar os agricultores a economizar tempo na produção e aumentar os lucros. A fazenda Nutrimutolo, localizada em Malange, faz parte da rede de ensaios com variedades de milho e bioestimulantes. O proprietário Antônio Francisco disse que o resultado foi satisfatório. O ensaio que se fez com o Instituto de Investigação Agronômica foi no âmbito de milho híbridos e foi um resultado muito satisfatório. Acreditamos que a semente que nós vamos receber para a reprodução será para nós benéfico, porque podemos fazer negócio com isso. Atualmente nós estamos a produzir 5 toneladas por hectare, agora podemos chegar até a 8 toneladas por hectare com essas variedades. Com vista a mitigar os constrangimentos técnicos da produção agrícola, o PADAC realizou, nesta terça-feira, um workshop com o tema Introdução de novas variedades bioestimulantes para leguminosas no mercado angolano. Imaculada Matias e Mateus Manuel falam do impacto da introdução das novas sementes de milho e feijão. É um impacto bem significativo, porque nós neste momento estamos com uma produtividade de um máximo 1-2 toneladas por hectare e estas variedades apresentaram uma produtividade entre 7-8 toneladas por hectare. Portanto, se os produtores usarem estas variedades e se a elas acrescentarem boas práticas agrícolas, ou seja, criar um crescimento ideal para a planta, nós poderemos ter uma subida significativa e, consequentemente, da produção e até mesmo do preço do milho vendido. O governo pretende permitir que a população e os agricultores em si tenham o aumento da produção e produtividade e, por conseguinte, a qualidade do alimento para, de facto, a concorrência no mercado. E isto, por parte da investigação, requer necessariamente uma investigação aturada, porque, de princípio, para nós aumentarmos a produção, precisamos de perceber que tipo de fatores que interferem na nossa produção em Angola. Angola poderá tornar-se autossustentável na produção de fertilizantes em 2027, mas atualmente a falta de meios técnicos e a introdução de fábricas para fertilizantes preocupa os profissionais desta área. É uma questão extremamente importante.
O país, em termos de biofertilizantes, em termos de produção biofertilizante, ainda estamos, digamos assim, praticamente crus. E agora precisamos dar o próximo passo, que é exatamente a introdução de fábricas que nos permitam produzir em grande escala esses biofertilizantes. Então, essas fábricas, meios técnicos e tecnológicos é que realmente nos faltam para impulsionar a produção de biofertilizantes. Esta atividade contou também com a participação do Instituto de Investigação Agronômica, bem como diversos intervenientes interessados na cadeia do milho e do feijão. O Presidente da República, João Lourenço, conferiu posse a 4 embaixadores recentemente nomeados, a quem confiou a missão de fortalecer a cooperação entre Angola e os países para os quais foram indicados. O chefe de Estado recomendou, na ocasião, as missões diplomáticas a exercerem diplomacia mais forte e dinâmica, no que diz respeito à atração de investimento estrangeiro e ao fomento do turismo em Angola. A recomendação foi dada nesta terça-feira durante o empossamento de 4 novos embaixadores pelo Presidente da República, João Lourenço, numa cerimónia em que estiveram presentes membros do Executivo e teve lugar no Salão Nobre do Palácio Presidencial. Foram empossados embaixadores extraordinários e plenipotenciários do Reino do Marrocos, do Reino da Espanha, da República do Ruanda e da República do Zimbábue, a quem o presidente João Lourenço, na sequência da rotatividade diplomática, orientou que a atração de investimento deve recair sobre os setores do turismo e da atração de investimento estrangeiro e no fortalecimento dos laços de amizade entre Angola e os países onde estão acreditados os embaixadores ora empossados. Portanto, a vossa missão, não quero demais repetir, é de procurar elevar ao nível mais alto possível as relações entre o nosso país, Angola, e os países onde vocês estarão acreditados, procurar atrair investimento estrangeiro desses países para Angola, promover o turismo, portanto, atrair o turismo e os turistas para Angola e fortalecer, portanto, os laços de amizade e de cooperação econômica de uma forma mais ampla entre os nossos países. Por seu turno, os diplomatas garantiram trabalhar para que a missão que lhes foi confiada dê os frutos desejados. Trabalhar no sentido de arregimentar investimento estrangeiro direto, conclamar os cidadãos dos países para onde vamos destacados, no sentido de conhecerem e visitarem Angola, essencialmente fazer com que a história que liga Angola ao Reino de Marrocos, que é uma história antiga, se fortaleça. Espanha é a 5ª economia da Europa e a 14ª mundial e tem desenvolvido vários setores. Tem vários setores muito bem desenvolvidos, como a agricultura. Nós também vamos olhar para este aspecto da agricultura, uma vez que o nosso país é essencialmente agrícola. Também como missões teremos a necessidade de que investidores ruandeses possam, em Angola, participarem no nosso processo de reconstrução. Tanto o turismo será um dos pontos chaves para que mais ruandeses venham ao nosso país, participarem em vários projetos em curso no país e reforçar a cooperação entre os nossos dois países e povos. Então vamos lá para cooperar, melhorarmos a diplomacia econômica e fazer aquilo que os outros não fizeram, deixaram para nós. Portanto, pensamos que estamos bem, trazemos alguma experiência de outros países, então vamos avançar com força nesse sentido. Ainda na manhã desta terça-feira, o Presidente da República recebeu em audiência o Presidente do Conselho de Administração da Agência de Crédito à Exportação do Reino Unido, Tim Reed, um encontro que serviu para o reforçar da cooperação econômica. À saída da audiência, Tim Reed
disse que o governo britânico dispõe de uma carteira de crédito avaliada em 2.000 milhões de libras para alavancar os vários investimentos nos setores da saúde, eletrificação e no setor aeroportuário em Angola, sendo Angola um dos principais parceiros do Reino Unido em África. Devo dizer que a nossa exposição refere-se tanto na capacidade que nós temos para financiar projetos e este montante vai até 2.000 milhões de libras e estes são fundos, portanto, que provêm de garantia, portanto, em formas de garantias do governo do Reino Unido. Portanto, trata-se de dinheiro que vem da folha de balanço do governo do Reino Unido em forma de crédito. Critical infrastructure projects here in Angola. Durante a sua visita a Angola, Temerite visitará o Hospital Materno-Infantil e, na província de Benguela, deverá visitar a zona costeira do Lubito com empresários britânicos. O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher realiza nesta altura um encontro metodológico com vista a facilitar a disseminação de informações sobre a cólera junto das comunidades. Nossa colega Susana Ângelo encontra-se no local de atividade e vamos manter contato com a Susana agora. Susana, boa tarde. É consigo o detalhe dessa informação. Boa tarde. Terminou em instantes esta ação formativa que decorreu também aqui no âmbito das políticas e medidas de contingência para travar o surto da cólera no país, com já mais de 3.000 casos e um total de 114 mortes. São os dados, pelo menos, avançados pelo Ministério da Saúde nas últimas 24 horas. Esta ação formativa contou com a participação de vários diretores do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher e também aqui organizações religiosas e não governamentais. Nós vamos muito rapidamente conversar com a Secretária de Estado para a Ação Social, Dina Quimas, para olharmos aquilo que são as ações desenvolvidas pelo Ministério de formas a ajudar as famílias que têm estado a viver este surto da cólera. Senhora Secretária, desde o surto em janeiro, que ações é que o Ministério tem estado a levar, a desenvolver para ajudar as famílias que têm estado a viver o surto da cólera? Muito obrigada. Desde o lançamento do surto foi criada assim uma comissão interministerial onde o MASFAMO faz parte, na qual cada organismo tem a sua responsabilidade. E nós, como temos as duas componentes, que é a ação social e família, porque as cóleras afetam as famílias e a ação social é feita na família. Daí que começamos com a sensibilização dos vários agentes, como acabamos de ver, a exemplo, a esta atividade, associações, lares de acolhimento, igrejas, sobretudo, que têm um papel fundamental na sensibilização das populações. Tivemos as formações dos representantes da ação social dos municípios. Estamos a trabalhar neste preciso momento nos bairros mais afetados. Neste momento temos as equipas do MASFAMO a trabalhar junto com o governo desde ontem nos bairros do Belo Monte, a cadastrar as famílias e a atribuir então aquilo que são os bens que o MASFAMO preparou, que são os kits de higienização completo e apoio alimentar, principalmente para as famílias onde tiveram vítimas da cólera. Aqui nesta ação formativa foram levantadas algumas preocupações relativamente à água e também ao uso da própria lixívia para combater esta doença. Como é que olha para estas preocupações? As preocupações levantadas, na verdade, já estão a ser resolvidas. A questão da água, a entidade competente assim o está a tratar. Quanto ao manuseio das lixívias, nós também passamos a informação. Daí que para uso familiar nós entregamos 2 tipos de lixívia, que é a lixívia para higienização e a lixívia para purificação da água.
que é o vulgo comprimido Certeza, que facilita as famílias no manuseio da mesma. Os agentes mobilizados para as localidades mais afetadas, onde as famílias estão a ser cadastradas, eles têm um papel de ensinar as famílias como devem usar os comprimidos, em que quantidade de litros de água devem ser doseadas. E quanto ao hipoclorito de sódio, que é também lixívia, nós usamos para os centros, porque os centros têm os reservatórios maiores e o cuidado também da água é diferente. Quanto a essa questão, já foi tratada, os técnicos competentes deram as devidas explicações e não há preocupação. Muito obrigada, Secretária de Estado para a Ação Social, Dina Quimas, respondendo aqui aquilo que tem sido o apoio do Ministério da Família relativamente às famílias que têm estado a viver o surto da cólera. Este é um assunto que nós vamos trazer ao detalhe nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. As imagens são de Josemar Manuel. Susana Ângelo, boa tarde. Boa tarde, Susana. Obrigado por essa partilha. Mais de 20 profissionais da saúde do Hospital Geral de Benguela estão a doar sangue para reforçar o banco do Hospital Geral de Benguela. O gesto enquadra-se no aniversário da unidade hospitalar. Estou nesta altura com o responsável do banco de sangue do Hospital de Benguela. Mateus, boa tarde. É consigo. É verdade, boa tarde para si, extensivo aos telespectadores da TV Girassol. Respondemos a partir do auditório do Hospital Geral de Benguela, onde a atividade no âmbito dos 129 anos de existência desta unidade hospitalar, nesta altura vários profissionais de saúde e não só estão a doar sangue, portanto este sangue que depois vai ser reservado ao banco de sangue daqui do Hospital Geral de Benguela. E para esta atividade vou à conversa com o responsável do banco de sangue, no caso do Hospital Geral de Benguela, Adelino Domingos, em direto para Hoje Notícias. Para já que se reveste esta atividade, certamente que já aqui fiz menção que tem que ver com os 129 anos desta unidade hospitalar. O que é que vá lá este grosso, vou assim dizer, de sangue vai significar para a instituição que dirige? Este gesto da doação de sangue pelos profissionais do Hospital Geral de Benguela, em saudação ao aniversário do próprio hospital, é bem-vindo, porque é a partir desta doação em que nós vamos reforçar o nosso banco de sangue, que nos últimos dias tem tido um estoque baixo, mas a partir desta doação estaremos em condições de minimizar a situação dos nossos doentes que precisam deste precioso líquido. Nesta altura, a quantas andam o número de doadores? Nós temos doadores familiares em número grande. A nossa estatística do mês de janeiro diz-nos que atendemos aproximadamente 700 doadores familiares. Deste número tivemos apenas aproximadamente 25 doadores voluntários. E isto dificulta de certa maneira o nosso trabalho, porque um doador familiar faz a sua doação por causa do seu familiar que se encontra no hospital. E nós estamos num hospital geral em que atendemos vários doentes que vêm das diversas partes da nossa província de Benguela, e que muitas vezes esses doentes vêm com familiares que não têm condições de doar. Então há sempre uma necessidade de termos doações voluntárias, doações organizadas por empresas, por organizações, de formas a termos sangue não apenas de familiares, mas também um sangue que pode resolver o problema de todos os doentes que também não têm família. Muito obrigado. Aqui então as palavras de Adelino Domingos, ele que é o responsável do banco de sangue do Hospital Geral de Benguela.
Nesta altura, os profissionais do Hospital Geral de Benguela estão a doar sangue, este sangue que depois vai ser conservado no banco de sangue desta unidade hospitalar, certamente para ajudar aquelas pessoas que necessitarem de sangue. Já aqui fizemos menção de que esta atividade enquadra-se no âmbito dos 129 anos de existência do Hospital Geral de Benguela. Para desta atividade, a título de exemplo, ontem foi realizada uma feira da saúde, onde vários médicos de várias especialidades atenderam vários cidadãos carentes e que fizeram várias consultas. A par mesmo desta feira, outras atividades foram realizadas. Ainda no âmbito desta atividade vão ser realizadas outras e que a TV Girassol, a partir de Benguela, vai acompanhar ao pormenor. Fica o essencial a partir daqui do Hospital Geral de Benguela. Nos próximos serviços de informação da TV Girassol prometemos trazer outras incidências no âmbito das celebrações dos 129 anos de existência do Hospital Geral de Benguela. Enquanto isso, ficam os abraços de Paula Cambonja nas imagens. O meu nome é António Mateus. Boa tarde. António Mateus, boa tarde e obrigado também por essa partilha. 4 estaleiros clandestinos de mineração ilícita de criptomoedas foram desmantelados em Luanda e no Uambo pelo Serviço de Investigação Criminal. Em declarações à imprensa, o diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC Geral, Manuel Alaiua, referiu que em Luanda o estaleiro estava sediado no bairro Tanque Serra, afeto ao município de Belas, com 8 naves de mineração. Esses cidadãos chineses, através de uma empresa de prestação de serviços, criaram um estaleiro especificamente para a atividade de mineração de criptomoedas. Instalaram aqui 8 naves, portanto são naves que são contentorizadas, estamos a falar de 8 contentores de 20 pés, transformados em naves de mineração de criptomoedas, onde estavam interligados acima de 1000 processadores de mineração de criptomoedas do tipo Bitcoin. Estamos a falar que tinham aqui mineradores do tipo Antminer, também dos Wattsminer, entre outros, que se olharmos para aquilo que é o mercado internacional, estes mineradores estão avaliados em mais de 1.400 a 1.800 dólares norte-americanos. Quer dizer que o volume de investimento aqui representado só em processadores, podemos estar a falar acima de $1 milhão, quer dizer, quase $2 milhões aqui, só em equipamento informático. Sobre a província do Uambo, Manuel Alaiua realçou que tinha 3 estaleiros dissimulados, sendo uma numa oficina, e referiu ainda que os locais com elevado volume de equipamento de mineração foram selados para permitir a contagem dos mesmos. Estamos a falar de uma oficina que é também de um cidadão chinês, que é a coberta da empresa Yanra Prestação de Serviços, que está na Cidade Baixa. Estamos a falar também de uma outra mineradora que estava a funcionar numa fábrica de blocos no bairro Cambiote, também no Uambo, e um outro centro de mineração de criptomoedas que estava a funcionar numa moagem na zona industrial do Chiva, junto à subestação elétrica do Chiva, também na província do Uambo. Dizer que nesses estaleiros foram encontrados elevados volumes de equipamentos de mineração de criptomoedas. Tanto o SIC, naquele território, selou todos esses estaleiros, que vão posteriormente seguir-se a contagem de cada equipamento que lá está, para depois, no final do dia, sabermos o que é que tinha a nível de equipamento, quer em equipamento elétrico, quer em equipamento também informático. Angola tem desenvolvido uma campanha de prevenção e combate à atividade de mineração de criptomoedas. O momento agora para o intervalo. Volte connosco logo a seguir. Até já.
Seja bem-vindo. Renovados votos de boa tarde, Angola. O Presidente da República recebe hoje em audiência o embaixador da China, acreditado em Angola, Chen Bin, que vai ao Palácio tratar de coordenação da cooperação e de outros assuntos de interesse comum para os dois países. Quem está no Palácio da Cidade Alta é a nossa colega Celestina Zola e vamos manter contato com ela agora. Celestina, boa tarde. É consigo. Boa tarde, Adelson Garcia, e para si que nos acompanha a esta hora, terminou em instante a audiência que o Presidente da República, João Lourenço, concedeu ao embaixador extraordinário e plenipotenciário da República Popular da China em Angola, Zhang Bin. A cooperação entre os dois países e a consolidação dos grandes projetos chineses em Angola foram a base da conversa que o Presidente da República manteve esta manhã aqui no Palácio Presidencial da Cidade Alta com o embaixador da China em Angola. À saída do encontro, Zhang Bin falou dos grandes Pedimos desculpas pela qualidade do sinal e vamos retomar o contacto com a nossa colega assim que for possível. Por agora, a JMPLA elegeu no novo Congresso uma matéria que vai poder também acompanhar no desenrolar deste telejornal. Por agora, saiba, aqui na Câmara 1, o desenvolvimento da nossa informação. Nós já aqui noticiamos a questão do SIC, que desmantelou um estaleiro em Luanda e outro também no Uambo. E dá conta que agora o desenrolar dessa informação diz-nos que na Assembleia Nacional continuam as discussões no Parlamento referente à proposta de lei que cria a medalha comemorativa alusiva aos 50 anos da independência nacional. O nosso colega Manuela Costa encontra-se na Casa das Leis e vamos manter o contato com a Manuela agora. Manuela, boa tarde. É consigo. 2, 3. Boa tarde. Boa tarde. É consigo? Consegue ouvir? A discussão retomou com várias objeções no que diz respeito ao enquadramento das 3 classes de homenagens, nomeadamente a de paz, honra, independência e desenvolvimento. Os deputados continuam firmes nos seus posicionamentos relativamente sobre como deve ser efetivamente esta homenagem e quem são as figuras que devem obrigatoriamente constar nestas homenagens. Um outro ponto que também domina as discussões aqui é a questão da tipologia das medalhas. Outros deputados defendem que deve ser de ouro, mas que não seja de 9 quilates, porque é pouco, e defendem mesmo que deve ser de, no mínimo, de entre 18 a 19 quilates. Não é por ali que o problema se põe ou a estabilidade vai ocorrer a partir dessa poupança. É a dignificação do ato e das pessoas que vão merecer essa medalha. São 50 anos e é nessa perspectiva que nós devíamos colocar a nossa questão. O único conselho que quero dar é que, ao fazerem as medalhas, elas tornam-se mais baratas se for para o concurso público. Qualquer medalha com 9 quilates não tem significado nenhum. As medalhas ou qualquer trabalho em ouro nunca inferior a 18 quilates. Será misturado com cobre ou mais alguma matéria mais rica, mas nunca inferior a 18 quilates. Porque assim não estamos a fazer nada, não estamos a condecorar nada por 9 quilates. E já agora não foi referenciado, mas da outra vez eu realmente não gosto, não aprecio a nossa terceira medalha que tem aqueles bicos. Foi a intenção de fazer estrela, mas não saiu como estrela. Nós temos ali uma estrela e conseguimos perceber que uma estrela com um círculo não é de estrela.
não chega a ser nem estrela nem circo, fica só bicos. E não está bonita, eu acho que é a altura de realmente ser retificada. O mais importante para o aplicador da lei é perceber o conceito e a definição, a contextualização das 3 medalhas, depois os critérios da cinta, de segurança, de todos os outros elementos e da forma que estão descritos. Aqui com a epígrafe, descrição das medalhas, na minha opinião, está um bocado confuso. Se pudermos partilhar este artigo, ou seja, dividir a medalha de classe de honra, um artigo específico e com todos os elementos, depois outro artigo relacionado com a medalha da classe de independência e paz. A minha proposta é do ponto de vista legística, é de percepção, porque da forma como está, não está perceptível e gera muito mais confusão ao ler. Não estou aqui a ver o peso financeiro que se faz menção, tanto na atribuição destas medalhas, ou então se quer honrar as pessoas, ou então, peço desculpas, quer-se fazer um charme político. E não é por aí. Por outra, eu não compreendo falarmos dos 50 anos da independência nacional sem termos em conta os acordos de Alvor. Aqui as opiniões dos deputados da primeira e segunda comissões de trabalho especializadas. Depois de várias colocações feitas pelos deputados, a proposta de lei foi finalmente aprovada, porém com várias emendas que deverão ser feitas até que venha a ser discutida na generalidade e posteriormente ser aprovada. A discussão prossegue e agora está a ser analisado a proposta de lei de alteração da lei do passaporte angolano, que também é outra lei que está a ser aqui muito contestada, sobretudo para o caso dos deputados que já cessaram funções, mas que os seus colegas deputados com efetividade defendem que estas figuras também deveriam merecer do passaporte diplomático. É um assunto que vamos continuar aqui a acompanhar e noutros espaços informativos da Rede Girassol poderemos então atualizar esta informação. A partir do Parlamento recebam as saudações do Armando Samuel e da Manuela Costa. Boa tarde, Adilson. Manuela, boa tarde e obrigado por essa partilha. O Ministro de Estado e chefe da Casa Civil, Adão de Almeida, participou na Cimeira para a Ação sobre a Inteligência Artificial, em representação do Presidente da República, João Lourenço. O evento de alto nível foi promovido pelo governo francês e teve lugar em Paris. A Cimeira contou com a participação de dirigentes de organizações internacionais e representantes governamentais de diversos países. Até 2030, todas as nações terão de ter legislação, regulamento e a implementação de políticas que rejam o uso da inteligência artificial, para não arcarem com impacto económico negativo de mais de 17 bilhões de dólares que a tecnologia pode acarretar. É neste sentido que vários líderes mundiais estiveram reunidos em Paris, na Cimeira para a Ação sobre a Inteligência Artificial. Angola fez-se representar no evento pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, em representação do chefe de Estado angolano, João Lourenço. Vários assuntos à volta do tema foram abordados no encontro, que decidiu, entre outras medidas, o investimento para a inclusão e a criação de soluções para dar resposta a problemas de países em desenvolvimento. Também aponta assente que serão necessários investimentos em infraestruturas robustas para a utilização da inteligência artificial em serviços públicos. Bom, os líderes e principais players desta matéria concordaram com a necessidade de haver uma ação multilateral e articulada para a exploração das potencialidades da inteligência artificial. Também ficou clara a necessidade de maior investimento para a inclusão e para a criação de soluções que venham resolver os problemas básicos e criem prosperidade aos países, especialmente aos países em desenvolvimento. Também deu-se um foco muito grande ao tema da captação, criação de talentos para continuar a explorar as potencialidades da inteligência artificial para ações que sejam de benfeitoria para a humanidade e prosperidade económica das nações.
Em função do que foi abordado na Cimeira, Angola tem importantes desafios pela frente, assim como todos os países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento deverão necessariamente investir em infraestruturas digitais públicas robustas, com capacidade de operar as principais plataformas e soluções de inteligência artificial. Também foram convidados a investir seriamente em formação e criação de talento local, estabelecimento de parcerias com players internacionais, porém adaptadas às suas realidades, e, acima de tudo, no investimento para a inclusão social e económica, portanto, colocando a tecnologia e a inteligência artificial ao serviço das comunidades, ao serviço do desenvolvimento nacional. No que a Agenda Nacional de Transição Digital diz respeito, o país tem como prioridade os serviços públicos e a inteligência artificial pode criar competências para esta jornada. A adoção da inteligência artificial é um caminho incontornável para a nossa agenda de transição digital, visto que a partir das soluções de inteligência artificial seremos mais capazes de desenhar e implementar soluções tecnológicas para os serviços públicos que assentem essencialmente na melhor partilha e interoperabilidade de dados, na criação de serviços públicos previsionais que se adaptem ao ciclo de vida dos cidadãos e das empresas. E, igualmente, a inteligência artificial adapta-se bem à nossa agenda, no sentido da criação de competências digitais adequadas ao contexto atual de desenvolvimento e exploração das novas tecnologias, trazendo disrupção àquilo que tem sido a nossa jornada até então, fazendo que, acima de tudo, consigamos acelerar o passo na disponibilização de serviços públicos mais adaptáveis às nossas necessidades. A cimeira durou 2 dias e, à margem do encontro, Ação sobre a Inteligência Artificial, o presidente francês Emmanuel Macron ofereceu um jantar de cortesia aos líderes participantes. Agora, atualidade esportiva, o Petro de Luanda recebeu e venceu o Sagrada Esperança da Lunda Norte por 2-0 no jogo de acerto de calendário da jornada 14 do Girabola. O Petro de Luanda recebeu e venceu o Sagrada Esperança por 2-0 na noite desta terça-feira, partida que teve início às 20 horas. A primeira grande oportunidade da equipa da casa foi aos 13 minutos, depois de uma bela combinação entre Jared e Aparício, e obrigou o guarda-redes adversário a socar para fora. A primeira parte só dava Petro, todavia o guarda-redes Ncezani estava atento a tudo, até ao último lance que Tiago Azulão quase mudou o placar. Ao intervalo, permanecia nulo. No início da segunda metade, o Sagrada acordou. Melono Dalla passou por 2 adversários e teve a primeira grande oportunidade, travada por Hugo Marques. Depois de termos um Petro mais ofensivo, aos 83 minutos, Ossi mudou o rumo do jogo e bateu Ncezani fazendo 1-0. Tento que teve vários protestos. Não tardou. A seguir, Julinho, que substituiu Tiago Azulão, numa bela corrida pelo lado direito, rematou forte e fez o segundo da partida, fechando o placar em 2-0. Lulas, capitão do Sagrada, disse que a maior dificuldade foi na segunda metade e prometeu não baixar a cabeça. Sabíamos e estávamos conscientes que seria um jogo muito difícil, porque o Petro vem de uma vitória na Lunda Sul, 2-1. E viemos aqui contrariar o favoritismo do Petro, sabíamos que ia ser difícil. Aguentamos a primeira parte em que fomos felizes, 0-0. Mas já como viram na segunda parte, nós entramos com uma mentalidade boa de vencer jogos, só que assim não aconteceu. Eu com os erros, acho que perdemos jogos em detalhe. A faltar 80 minutos, o jogo estava tudo controlado, a pensar que poderíamos ir empate, mais ou menos, mas é só de dizer que dá parabéns ao Petro, ganhou o jogo em detalhe, nós perdemos o jogo em detalhe. Isso é o desporto, é aquilo que dizem, tem 3 resultados bons, tem empate, derrota e vitória. Hoje saímos aqui com uma derrota, agora temos outro jogo na sexta-feira, vamos procurar levantar a cabeça, trabalhar para ver se conseguimos 3 pontos em casa com o Olheiro. Do lado do Petro, o treinador Ricardo Cheu não foi rocha e a vitória foi homenageada. Bom, primeiro de tudo queríamos dedicar esta vitória à criança que faleceu, porque a família Petro está de luto e, portanto, dedicar esta vitória a todos os familiares da criança que perdeu a sua vida. Uma equipa que jogou há cerca de 50 e poucas horas fora de casa, que teve que fazer uma viagem e joga e assume a responsabilidade de 90 minutos de um jogo exigente
contra uma equipa que veio jogar só em transições no nosso erro, que acaba por não nos criar qualquer tipo de oportunidade. Acho que acaba de ser muito justo. Esta competitividade que existe dentro do Petro é muito positiva, jogadores com muita qualidade e, portanto, esperaram pela oportunidade deles e souberam aproveitar muito bem. Com o triunfo, o Petro terminou a primeira volta da competição de forma invicta e lidera com 39 pontos, ao passo que o Sagrada Esperança é o 9º colocado com 18 pontos. 16 jogadores participaram do primeiro treino da Seleção Nacional de Basquetebol, visando a última janela de qualificação ao Afrobasket 2025, que será realizado no nosso país. O catalão Pepe Clarós, que orienta a nossa seleção, arrancou nesta terça-feira com os trabalhos de preparação dos Endeca campeões africanos para a última etapa de apuramento ao Afrobasket deste ano. O pavilhão principal da Cidadela é o palco de concentração desta primeira semana de trabalho em solo angolano. Giuseppe Clarós privilegiou a recuperação física dos atletas no primeiro dia de trabalho. O técnico de 56 anos sublinhou que está a trabalhar para este zonal de qualificação com muita juventude, que poderão lutar por 4 vagas para o Afrobasket 2025. Aqui é um grupo de jogadores mais novos, jogadores que não têm, muitos deles, experiência internacional, mas que no futuro podem ser opções para nós. E também penso que há ainda 3-4 lugares que para a seleção que vai jogar Afrobasket estão um bocado abertas, não é? Então, daqui, se calhar alguns deles, mas alguns outros que não podem estar hoje, podem ter suas opções. Então, vai ser muito bom para nós avaliar, analisar como eles, que projeção vão poder ter e depois ver se com eles se pode contar para um futuro, não é? Os jogadores que militam na diáspora, quando é que integram a seleção nacional? Não, estes jogadores da diáspora não podem chegar, a maioria deles. Só há 3-4 jogadores que vão poder vir. Pepe Clarós garantiu igualmente que nesta fase contar com os préstimos dos nossos melhores ativos que atuam na diáspora pelo facto do evento qualificativo não fazer parte da data FIBA. Equipas que jogam no melhor nível, não há FIBA e Euroliga, por exemplo, FIBA e Euroliga como NBA ou college não permitem aos seus jogadores vir. Então, estes não temos opção deles agora, mas isto é uma situação que há que aceitar. Não vamos a ter estes jogadores, mas vai haver a oportunidade para poder ver outros, não é? O poste tricolor, Abubakar Gakou, frisou que tudo farão para conseguirem um resultado melhor que da última janela de qualificação. Podem esperar bons resultados como tivemos na primeira qualificação, apesar de que perdemos com a Tunísia por alguns erros de experiência, mas será uma janela interessante para nós, porque vamos lá quase as mesmas pessoas, com alguns novos que ingressaram. Vamos lá dar o nosso máximo para dar uma boa imagem, porque sabemos que já estamos qualificados, mas vamos lá para competir. Angola está no grupo E com as seleções da Guiné, Quênia e a Tunísia. Os rapazes de Pepe Clarós enfrentam a Guiné no dia 21, o Quênia no dia 22 e fecham a janela de apuramento ao Afrobasket deste ano no dia 23 contra a Tunísia. Agora, atualidade internacional. O Egito anunciou hoje que tem um plano sobre o futuro de Gaza que garante a reconstrução do enclave sem a deslocação da população, o que contraria a exigência do presidente norte-americano de expulsar os habitantes do enclave para outros países. Veja mais no Compacto Internacional. O Egito afirma a intenção de apresentar uma visão abrangente para a reconstrução da faixa de Gaza de uma forma que garanta a sobrevivência do povo palestiniano na terra a que pertence e em sintonia com os direitos legítimos e legais deste povo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio disse num comunicado que confirma o anúncio feito na terça-feira pelo rei jordano Abdallah II em Washington durante o encontro com o presidente dos Estados
Estados Unidos. Donald Trump insiste em que os Estados Unidos tomem conta e reconstruam Gaza como um projeto imobiliário e defende a expulsão dos habitantes para o Egito e para a Jordânia, o que provocou protestos nos países árabes. Para os estados da região, a solução apresentada por Trump significa o fim da causa palestiniana e pode perturbar a segurança e a paz no Médio Oriente. A limpeza étnica constitui um crime contra a humanidade e pode ser considerada um crime de genocídio, de acordo com as Nações Unidas. Em Moçambique, a Associação Nacional dos Professores queixou-se de transparência compulsivas na educação, acusando as autoridades de pressão psicológica contra os profissionais da classe em protesto. Só na província de Inhambane, no sul do país, foram feitas cerca de 76 transparências em 4 escolas do ensino secundário. A Associação dos Professores manteve nesta segunda-feira um encontro com a ministra da Educação, Samaria dos Anjos Tovela, para travar a onda e debater os problemas que afetam a classe que há meses se tem queixado. Um total de 72 imigrantes de origem subsaariana foram resgatados pela Guarda Civil de Maiorca e pelo Salvamento Marítimo de Espanha em 3 barcos nas costas da ilha de Cabrera, no arquipélago das Baleares. Todos os migrantes parecem gozar de boa saúde, segundo informou a delegação do governo nas Ilhas Baleares. O primeiro barco, que transportava 24 pessoas, foi interceptado a cerca de 2 milhas náuticas. Os outros 2 barcos, um com 23 passageiros e outro com 25, foram resgatados perto da meia-noite a 2 e a 3 milhas de Cabrera. Desde o início do ano, 18 barcos com imigrantes chegaram às Ilhas Baleares com um total de 384 ocupantes, de acordo com uma contagem da agência de notícias F. Momento para o segundo intervalo da edição de hoje. Volte connosco logo a seguir. Bem-vindo de volta. A Comissão Provincial Preparatória do Carnaval de Luanda afirma que transferiu a primeira parcela dos subsídios aos grupos carnavalescos. Tatiana de Moraes Buta, diretora da Cultura em Luanda, sublinhou que a ordem do desfile vai continuar a mesma, apesar da divisão político-administrativa do país. Do sorteio realizado em setembro de 2024 para a ordem do desfile do Carnaval Central, saiu a responsabilidade de abrir a festa cultural ao Grupo União Povo da Kisama, até então parcela do território da província de Luanda. Entretanto, com a nova divisão político-administrativa, o município é parte da província de Icolibengo. A diretora da Cultura e coordenadora executiva do Carnaval de Luanda, Tatiana de Moraes Mbuta, afirma que a ordem mantém-se. Porém, Kisama desfila, mas na condição de convidado. Vamos manter a ordem do desfile dos 13, mas e não vamos alterar, não vamos excluir ou afastar o grupo União Povo da Kisama para introduzirmos um novo grupo, a classe A. Vamos manter tal como está, só que Kisama não vai competir, vai apenas participar. E sobre as alegações dos grupos não terem até o momento recebido apoio financeiro da Comissão Provincial Preparatória, Tatiana de Moraes Mbuta esclareceu. Nós, penso que há 2 ou 3 semanas, tivemos nesta sala um encontro com os grupos, os responsáveis pelos grupos carnavalescos, e nós aqui confirmamos, e podemos aqui também confirmar, de que já há uma primeira tranche que os grupos já receberam. Portanto, não colhe, não é verdade, quando dissemos que os grupos ainda não receberam. É um esforço que todos nós estamos a realizar, a desenvolver, para conseguirmos concluir esta parte dos subsídios, mas os grupos já receberam uma parte e agora penso que ainda esta semana, hoje é terça-feira, pensamos nós que conseguimos concluir com a entrega dos subsídios aos grupos. Na nova marginal de Luanda, na Praia do Bispo, vão desfilar 39 grupos de 1 a 3 de março, sendo 15 na classe infantil, 11 na classe B e 13 no desfile central classe A, numa edição especial denominada
Carnaval Angola 50 anos, enquadrada nas festividades dos 50 anos da independência nacional. Carnaval, a festa do povo. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa tarde, Angola, fique bem. Até o nosso próximo encontro.